Pessoal, passando aqui pelos principais jornais, olha só, tem um assunto interessante na Folha de São Paulo. Esquerda discute espaço para pautas identitárias e calcula riscos após derrotas nas urnas. Bandeiras de segmentos minorizados geram debate sobre o impacto em eleições majoritárias e contradição entre lutas de classes e individuais. Pessoal, isso aqui é o seguinte, muito resumidamente, tá tentando sintetizar isso aqui ao máximo. Durante a história, a esquerda, a dinâmica da esquerda é pobre contra rico. A lógica é que a sociedade produz tudo, né? Produz os bens, os produtos e etc. E que os pobres ficam com uma parte muito pequena dessa produção e os ricos ficam com uma parte muito grande. Então, a ideia é rediscutir isso aí, redistribuir isso aí. Isso aí sempre foi a lógica em geral da esquerda. E aí é o seguinte, em algum momento mais recente na história, as esquerdas tiraram como pauta principal essa questão do embate pobre versus rico, e passaram a focar em grupos específicos precarizados. Então, negros, indígenas, quilombolas, tem também homossexuais, transexuais. A isso se deu o nome de pautas identitárias, né, como a Folha coloca aqui. Por exemplo, manifestações disso, né, inclusive no governo atual. A gente tem as universidades federais no movimento em massa de aprovar cotas para transexuais, né? A UNB, a Universidade de Brasília, fez isso, a Universidade Federal de São Paulo fez isso, a Universidade Federal Fluminense fez isso, e tem outras, várias discutindo isso. Bem, no governo Lula, o identitarismo está centralizado ali no ministério da Aniele Franco, tá? A gente teve até aquele episódio da assessora dela, que foi no jogo do São Paulo, e falou: torcida branca que não canta, descendente de europeu safade. Pior de tudo, pauliste. E até essa questão, né, da linguagem neutra também é uma questão identitária, né, todes e etc. Bem, a matéria da Folha aqui entrevistou a presidente nacional do PSOL, a Paula Corradi, e ela diz: não existe projeto de esquerda que não passe por mulheres, negros e indígenas, compreendendo as lutas por liberdade e diversidade. E aí ela é questionada pela jornalista da Folha se essas pautas estão tirando votos das esquerdas em eleições majoritárias, tá? Porque elas são boas nas eleições proporcionais, em que você elege vereador, deputado. Aí o deputado que carrega essa pauta, ele tem ali, você consegue eleger alguns deputados com essa pauta. Mas quando você passa por uma coisa majoritária, que aí você tem que ganhar na maioria da população, várias dessas pautas são impopulares. E aí ela diz o seguinte: para nós do PSOL, essas ditas pautas identitárias não devem ser lidas dessa forma. A classe trabalhadora tem gênero, raça e formas de existir, de amar e de se relacionar com o mundo. Ela é atravessada por esses marcadores, sem falar que mulheres e negros são majoritários. Agora, eles também entrevistam ali um professor de ciência política da UNB, Universidade de Brasília, Luiz Felipe Miguel. E ele já tem uma linha mais, que eu pelo menos eu sinto do comentário dele, uma linha mais crítica ao identitarismo. Ele diz o seguinte: o identitarismo é mais sintoma do que causa da crise da esquerda. É a válvula de escape de uma esquerda que não apresenta mais um projeto de transformação anticapitalista da sociedade. Eu achei interessantíssimo a Folha tocar nesse assunto hoje, porque tá pegando fogo aquela situação envolvendo a Cláudia Leite, cantora Cláudia Leite. Para quem não sabe, existe uma investigação no Ministério, um inquérito aberto no Ministério Público da Bahia por racismo religioso. Isso aí tá dando o que falar, por quê? Ela pegou um hit histórico da carreira dela, e que chama Caranguejo, a música, e ela mudou um trecho, tá? Que originalmente, quando essa música foi lançada em 2004, ela falava em saudando a rainha Iemanjá. E ela virou evangélica, e desde 2014 ela passou a falar: só louvo meu rei Yeshua. E Yeshua parece que é Jesus em hebraico, pelas informações que eu apurei aqui. Essa denúncia foi formalizada pela Ialorixá Jaciara Ribeiro e pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, que alegaram que a mudança na letra desrespeita as religiões afro-brasileiras e configura discriminação religiosa. Bem, eu vejo isso aí como um exagero, uma coisa absurda, tá? Porque essa música era da banda Babado Novo, que a Cláudia Leite era a banda da Cláudia Leite, ela era vocalista da banda. E é claro que a extrema-direita, ela aproveita essas situações e faz a fama dela com a população em cima dessas coisas. Se você é cristão, se levante, compartilhe esse vídeo para todo o Brasil, coloca a hashtag Eu Sou Cristão e apoia a Cláudia Leite. Eu louvo meu rei Yeshua HaMashiach. A Cláudia Leite trocou a palavra Iemanjá por Yeshua. Aí sabe o que eles fizeram? Pediram para abrir um inquérito no Ministério Público para poder investigar a Cláudia Leite por questão de racismo religioso. Aonde ela foi racista aqui?
onde teve intolerância religiosa. Bem, eu achei muito interessante a Folha ter trazido esse assunto hoje. E aí comentem, tá? Comentem, deixem seu comentário aí. O que vocês acham, tá? Se essas pautas, elas na verdade estão afundando a esquerda eleitoralmente, ou se vocês acham que não, que é uma bandeira que a esquerda não tem como abrir mão, porque são grupos oprimidos na sociedade, são grupos desfavorecidos na sociedade, que tem toda uma causa histórica ali, por que eles são diminuídos na sociedade, e que a esquerda tem que realmente encampar as bandeiras em favor desses grupos. Tá? O que vocês acham disso tudo, né? Pessoal, mudando de assunto, quem acompanha a página aqui de maneira assídua deve se lembrar que no dia 6 de novembro de 2023, ou seja, há mais de um ano, eu mostrei para vocês uma reportagem que estava no jornal O Globo, Alívio na conta de luz. Pequenas empresas poderão escolher o seu fornecedor de energia. E lá eu falava para vocês desse mercado livre de energia. Expliquei a origem disso, que foi ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. E aí eu dei até exemplos para vocês. Falei, olha, grandes empresas, grandes indústrias, como por exemplo a Companhia Siderúrgica Nacional, não compra energia aí dessa distribuidora que você compra dessa conta de luz que vem na sua casa. Elas já compram direto da fonte a energia delas por um preço muito menor. E aí eu falei pra vocês, falei, olha, agora, na época era novembro de 2023, tá? Mais de um ano atrás. Eu falei, olha, agora, quem tem conta de luz acima de 10 mil reais por mês, ou seja, padarias, ali academias, tal, condomínios, esse pessoal já podia migrar para o Mercado Livre de Energia e ter ali conta de energia, de luz, 30% mais barata. Bem, e por que eu voltei a falar desse assunto mais de um ano depois? Porque agora o Mercado Livre de Energia está disponível para todos, tá? Você que tem aí sua conta acima de 100 reais por mês, já pode migrar para o Mercado Livre de Energia. E é aí que eu trago a nossa nova parceira aqui do Desmascarando, a iGreen Energy, que vai te dar um desconto de até 15% na sua conta de luz todos os meses. E isso aqui, assim, sem investimento, sem burocracia, sem fidelidade, sem ter que colocar painel fotovoltaico lá no teto da sua casa, nada disso, tá? É totalmente digital, você faz pelo aplicativo do celular. E aí você pode se perguntar, mas como que eles conseguem essa mágica, né? Como que eles conseguem levar energia com o quilowatt-hora 15% mais barato para sua casa? Aí é o seguinte, eles têm várias usinas fotovoltaicas espalhadas pelo país e essa geração é muito mais barata do que aquela fonte que tem carvão, óleo e tal. Ela consegue esse ganho com essas fontes mais baratas, além de serem ecologicamente mais corretas, tá? Bem, outra coisa muito importante para que vocês entendam é que essa empresa que manda a conta de luz para sua casa aí todo mês, ela é só uma distribuidora de energia, tá? Você, a partir da Lei 4.300, depois se vocês quiserem, podem dar uma olhada nisso, tá? Não precisa acreditar no que a gente está dizendo, não. Pode olhar, procurar na lei, ler, você vai ver que você tem o direito de escolher a empresa que é a geradora da energia que chega na sua casa. Inclusive uma geradora que gera energia limpa. Então é o seguinte, se você quiser ter a energia mais barata, limpa, etc., vai estar o link aqui na descrição desse vídeo. É só clicar e ali vão ter todos o passo a passo, tal, como que você consegue fazer essa mudança, tá? Bem, só para fechar, a iGreen ainda tem um clube, tá? O iGreen Club, que é um clube de benefícios. Você vai ter um monte de desconto em várias empresas que são parceiras da iGreen. Então vai pagar mais barato no Pets, quando você for comprar coisa pro seu cachorro. Vai pagar mais barato na Drogazil. Vai no cinema, Cinemark, tal, Kinoplex também. Tem desconto no ingresso, e enfim, é uma rede muito grande. Bem, então, interessou? É só clicar nesse link que tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Bolsonaristas estão falando por aí que o café tá custando R$40. Será que isso é verdade? Bora ver? Olha esse café aqui, ó, R$18,99. Olha o café Bom Jesus aí, R$19,50. Olha aí o café aí, Cabocla aí, ó, R$20,99. Olha o café Damasco aí, ó, R$21,50. Pilão aí, ó, R$22,99. E olha o café dos corações aí, R$22,99. Você viu aí, é fake news esse papo que tem café desses normais, né, de R$40. Vai ter café de R$50, R$40. Esses tipos de café que são especiais, pessoal. Então é isso. E o café só está mais caro por conta, né, de problemas climáticos, né, que afetaram a produção pelo Brasil. É isso aí, pessoal. Simples assim. E bateu o desespero dos economistas que previu o caos. Lula faz o desemprego cair para 6,1%. O menor desemprego da história. Isso se deve à política econômica de Lula. Caiu de novo. O IBGE acaba de anunciar que a taxa de desemprego caiu para 6,1%. É o menor patamar da história do Brasil.
Esse Lula da sorte é fogo, hein? A título de comparação, com o Bolsonaro, nosso desemprego chegou a 14,2%, mais do que o dobro do que temos agora com Lula. E como se não bastasse, Lula já assinou mais um aumento real no salário mínimo, que no ano que vem vai chegar a R$ 1.518. E olha essa tabela dos aumentos reais no salário mínimo. Veja aqui, ó. Com o Bolsonaro, nós tivemos 0% de aumento em 2020, 2021 e 2022. E tem mais! Se com o Bolsonaro a inflação passou dos 10%, com o Lula esse ano não vai passar de 4,7%. É o menor índice dos últimos 4 anos. Lula tá salvando o Brasil. É mais emprego, mais salário e menos inflação. E é por isso que nós tivemos um aumento de mais de 12% nas vendas de varejo esse ano. Tudo que Bolsonaro estragou, o Lula tá consertando. O Brasil bateu outro recorde. O desemprego em novembro ficou 6,1%. É o menor desemprego da história já registrado no país. Isso se deve ao Lula. Eu tô rindo à toa. Vocês viram agora o resultado da taxa de inflação? A taxa de inflação é uma das menores nos últimos anos, tá? 4,71 no ano, tá? E tem uns bobões aí, bolsonaristas, dizendo que a Argentina está indo bem. A Argentina está com 200% de inflação nesses últimos 12 meses. O Brasil, 4,71. A Argentina, 200, tá? E olha só, mais uma para vocês chorarem, viu, seus bolsominions? Vocês viram o que aconteceu agora com a taxa de desemprego, né? A menor taxa histórica, a menor na história do país, 6%. Nunca aconteceu isso, tá? E o PIB? Vocês viram o PIB? O PIB extrapolou o que estava sendo previsto pelo FMI. Vai ser de 5%. Ê, Brasil de Lula! Faz o L! E mais uma notícia boa para o Brasil. A prévia de inflação de dezembro está 0,34. Ocorreu uma desaceleração de novembro. Agora o Brasil fechou a inflação do ano com 4,71%. Faz o L, sua esquerdista, porque o Lula vai cortar o benefício de prestação continuada. Foi isso, meu amigo. Foi isso que eu ouvi durante toda essa semana. E olha, eu ouvi isso de pessoas que falam ser de esquerda também. Mas eu sabia que isso não ia acontecer. Sabe por quê? Porque Lula é um homem de palavra. Porque Lula é um presidente que tem compromisso com o povo que o elegeu. E tá aí, ó. Lula vetou o artigo do projeto de lei 4.614 que ameaçava o corte no BPC. E esse vídeo que eu faço aqui agora é para mostrar e calar a boca, tampar a boca daqueles que usam de sua influência para atacar o Partido dos Trabalhadores e atacar o presidente Lula. E muitos deles são de esquerda. Tá aí, cambada de urubu. Lula não decepciona. Mas eu sei que vocês todos irão ficar caladinho, porque sabe qual é o papel de vocês? É dar munição para a extrema-direita. Que vergonha. Tá aí. Lula é extraordinário. O Brasil está na 5ª posição de maior crescimento do PIB em 2024. Para efeitos de comparação, olha o desastre da Argentina comandado pelo maluco do Milei. A recessão de menos 3,5%. Faz o L. Maior nível de emprego de toda a história do Brasil. Quem diria que 4 anos depois de Bolsonaro e Paulo Guedes conquistarem a maior taxa de desemprego da história do Brasil, quase 15%, nós chegaríamos com Lula em apenas 2 anos a 6% de desemprego. Pois é por isso que você vai aos shoppings, eles estão lotados, você vai aos supermercados, estão lotados, as praias estão lotadas, porque a prosperidade voltou para o povo brasileiro. Ah, mas na sua vida não mudou muito. Mas na vida de quem precisa tá melhorando de verdade. Talvez você tivesse um emprego estável no setor público, ou já tivesse aí uma rede de aluguéis de imóveis, enfim, para você a vida não mudou. Mas para quem realmente estava precisando, vendendo a janta para poder comprar o almoço do dia seguinte, a vida melhorou substancialmente. Tanto que as aves de mau agouro da imprensa a serviço da mídia estão aí defendendo ataques especulativos contra o Brasil, não é de graça. Porque eles sabem que essa prosperidade que começa a chegar para boa parte dos brasileiros vai impedi-los de voltar ao poder com aquelas cortinas de fumaça, com aqueles espantalhos de olha, vai fechar a igreja, olha, o comunismo vai voltar. Comunismo assim, gerando emprego desse jeito?
Comunismo assim, com oportunidade de você abrir seu próprio negócio, com o governo inclusive fazendo enfrentamento contra esse mesmo mercado financeiro para despencar esses juros excrescentes que foram colocados aí no Brasil, desde que o seu Bolsonaro resolveu colocar o seu Campos Neto para ser o filhote da ditadura, para ser presidente do Banco Central, e foi ele, inclusive, que aumentou a dívida pública e está aí, todo sorridente, falando abobrinha para tudo quanto é canto. Talvez você não saiba, porque essa mídia esconde de você, mas a dívida pública, antes do Campos Neto virar presidente do Banco Central, estava em cerca de 300 bilhões, e hoje ela está próxima de 1 bilhão. Adivinha por quê? Por conta dos gastos do governo? Não, mas por conta dos juros que eles foram aumentando gradativamente contra o povo brasileiro. Os maiores juros reais do mundo num país que está crescendo a 4% ao ano, gerando emprego, oportunidade, um país estável, com amplo leque de setores que atuam, não é dependente de monocultura, não é dependente de um setor somente, tanto que boa parte desses novos empregos não são nem no setor de serviços, são na indústria e são na construção civil, que voltaram a crescer e gerar oportunidades, o que significa que aquele seu sonho da casa própria está começando a ficar mais perto de casa. Portanto, gente, vamos continuar apostando naquilo que dá certo. E não nessas aves de mau agouro, não naqueles como o Tarcísio que querem entregar patrimônio público para os ricos ficarem mais ricos e você ficar cada vez mais distante, pagando mais caro por serviços que você já tinha e ainda com péssima qualidade, como está acontecendo com a água, como está acontecendo com a energia aqui no estado de São Paulo. Nós precisamos sim de olhar para o Brasil como aquilo que ele é, uma das maiores potências do mundo e provavelmente o país mais próspero em termos de riquezas naturais que esse país tem, que o planeta inteiro tem. Nós somos abundantes em água, somos abundantes na maioria dos minérios, nós somos abundantes em diversidade biológica e isso precisa ser melhor explorado aqui pelo Brasil. A tal do desenvolvimento sustentável é a gente não só exportar matéria-prima, mas começar a produzir aqui, impor condições, querem o nosso aço, querem o nosso lítio, construam as fábricas aqui. Nós queremos não só que construam as fábricas, como que também comece a acontecer transferência de tecnologia, porque os países hoje em dia só se sustentam a partir do seu avanço tecnológico. Olha a grande Alemanha aí, que era a potência da Europa e está começando a entrar em ruína porque não se diversificou, se especializou demais numa área de mecânica, abandonou outras e como o mundo está mudando de rota, estagnou e está entrando em colapso. Muito diferente do Brasil, que está se restabelecendo mesmo com todas as crises geradas internamente por uma elite espúria e vagabunda que não consegue conviver com a prosperidade de todos. Ela quer ter você eternamente pobre para continuar limpando a privada dele. Ela te quer eternamente pobre para ficar retirando lixo na porta da casa dele, ganhando uma merreca. Não que esses serviços não sejam importantes, mas precisam ser melhor remunerados. Afinal, a gente precisa construir uma sociedade onde aqueles que ficam rentistas, que ficam o tempo todo encostadinhos, sentados esperando o dinheiro cair na conta, vivam com menos do que você que trabalha, dá duro todo dia para poder garantir o crescimento desse país e garantir uma melhor qualidade de vida para a sua família. Pois tanto, gente, está aqui a prova, não tem fake news que combata a realidade. É por isso que você vai aos supermercados, eles estão lotados. É por isso que você vai à praia, estão lotados. É por isso que você vê um sorriso no rosto das pessoas, porque elas voltaram a sonhar, elas voltaram a criar oportunidades na sua vida, e é isso que faz a diferença. Contente em ver quem faz, em vez de ficar falando, criando fantasmas o tempo todo. Pois é, em 2 anos fez muito mais que o sujeito que passou aí 4 dizendo que agora as pessoas se enrolam na bandeira e batem palma pro verde e amarelo. Nós precisamos bater palmas para a prosperidade chegando na casa das pessoas. Não só da sua, que já tinha, graças a Deus já tinha, mas chegando daqueles que não tinham. Que é isso que está chegando. Talvez você, como eu disse, você não percebeu porque a sua vida continua na estabilidade, você já tinha estabilidade. Mas numa sociedade que cria oportunidades para todos, todo mundo acaba ganhando, a insegurança diminui, os seus negócios, quem tem seus próprios negócios, tem um mercado para poder abastecer, ele não fica restrito a meia dúzia de pessoas que podem consumir enquanto o resto chupa o dedo. A oportunidade está aí,
agarremos e apoiemos esse homem que todas as vezes que chegou ao poder mostrou que estava do lado do povo. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, a nossa guerra agora é contra os juros. Ora, se não querem teto para as despesas, para os investimentos do Brasil, que tenhamos também um teto para os juros, porque aí vai sobrar dinheiro até para pagar emenda para esse bando de deputado inútil que está sempre votando contra o Brasil, mas principalmente vai sobrar dinheiro para poder investir numa melhor escola para o seu filho, para investir em mais estradas, para investir em desenvolvimento tecnológico, para que o Brasil possa, enfim, ser totalmente soberano e não ficar à mercê de flutuações, de ataque especulativo, de gente que fala que é patriota, mas está sempre tramando contra o Brasil. O presidente Lula acaba de vetar o trecho do PL 4614 que limitava ou criava empecilhos para o acesso do BPC por pessoas com deficiência. Olha, essa é mais uma vitória do governo Lula. O presidente cumpre a sua palavra e impede qualquer tipo de diferenciação entre pessoas com deficiência para fins de acesso ao BPC, beleza? Mais uma prova de que o governo está atento a essa demanda para garantir dignidade para as pessoas com deficiência, cumprindo a missão de unir, reconstruir e promover inclusão social no nosso país, beleza? Parabéns, presidente Lula. Urgente, vou te pedir para compartilhar esse vídeo. É inaceitável o que esse jornalista da revista Oeste falou do Flávio Dino. Isso após o ministro suspender 4 bilhões em emendas e mandar a Polícia Federal investigar as manobras do presidente da Câmara, Arthur Lira. Esse jornalista coloca um vídeo do Flávio Dino e zomba. Dá uma olhadinha, aproveita e me segue. Quando o Dino se mete, dá confusão, né? Ele é um jeito meio pesado. O cara fica ofendido aí porque o chão processa pessoas porque chamaram de gordola. Agora vamos ver o que acontece quando o Flávio Dino chega de repente num território que não é o dele. Nós temos? Temos o vídeo. Então, tá aí sentando. Pronto. Levou uma É o que tá acontecendo. Bom, para quem não sabe, esse jornalista é bolsonarista, já foi da Jovem Pan, foi demitido e agora está aí, né? Esse tipo de brincadeira não se faz porque é uma autoridade e essa autoridade tomou uma atitude baseada em denúncias. Então, o que ele fez aqui agora merece sim que alguém aprecie a postura do jornalista. Olha só, pessoal, depois do bolsonarismo, Brasília não é mais um local seguro para se passear, não. Só de ontem para hoje, pelo menos 2 elementos foram presos por planejarem ataques em Brasília. Ontem foi preso um elemento que planejava explodir a sede da PM e a sede da Polícia Federal em Brasília com explosivos. Hoje, na tarde deste domingo, outro elemento foi preso pela polícia de Brasília, do Distrito Federal, e esse elemento planejava causar, segundo ele, um banho de sangue em Brasília. Ele disse que ia pegar todo mundo, até ficar só um em pé, que seria ele, né? E esse aqui, ele é bastante religioso aqui, ele está dizendo aqui em uma das suas mensagens que ele colocou aqui nos stories do Insta, ele colocou aqui o seguinte, olha: e Deus está comigo, Jesus também e o Espírito Santo de Deus. Olha só, gente, quando esse povo, eles colocam na cabeça que Deus está apoiando eles em qualquer loucura que vier na cabeça deles, eles vão em frente, galera, eles vão em frente mesmo. Porque eles acreditam que o que eles estão fazendo ali é para agradar a Deus. Quando você vê essa turma no púlpito da igreja dizendo que eles são o bem e quem está aqui do outro lado é o mal, eles acreditam nisso. Quando vê um cara igual inelegível dizendo para essa turma aí jurar dar suas vidas por qualquer coisa, pela liberdade, pelo país, eles acreditam. Ele está dizendo aqui, ó, nem que ele perca a vida
ele iria cumprir a tal da missão, né? Que segundo ele tinha uma missão que era provocar ali um banho de sangue em Brasília, pegando um por um, até sobrar só ele em pé. Então, depois do bolsonarismo, Brasília se transformou num alvo para os extremistas. E aí, eles falam isso aí nas redes sociais. Aqui nos comentários, você vai nos comentários, nas páginas de jornais, tem gente fazendo comentários contra a vida do presidente Lula, contra o Alexandre de Moraes. E aí, a gente fica olhando aquilo ali. Quando um elemento desse resolve pôr em prática aquilo que eles pregam nas redes sociais, eles são chamados de malucos. Esse aí é mais um que está sendo chamado de maluco. Estão dizendo aí que o cara tinha problemas psicológicos, agora ele tem problema também com a justiça, né? Com a justiça. Porque é o seguinte, quando esse povo tem problema psicológico, eles não procuram igreja não, né? Eles procuram fazer mal para as pessoas. Por que não procura uma igreja? Por que não dá vontade de ajudar as pessoas que estão em situação de rua? Né? A gente não vê, olha, deu ali, o cara teve um surto ali, saiu ajudando as pessoas nas ruas. A gente não vê não, né? Não vê. 0,1% agora, segundo o IBGE, é o menor patamar desde 2012, uma população ocupada de 103 milhões e 900 mil pessoas. Destaque para os empregados no setor privado, 53 milhões, com carteira assinada também bateu recorde, 39 milhões e 100 mil trabalhadores, então desemprego em 6,1%, menor taxa desde 2012. Nilson. Pois é, pessoal, o Bolsonaro ficou com inveja porque o desemprego caiu para 6,1%, a menor taxa da história, e passou a atacar o IBGE. Porém, durante o governo dele, várias vezes o Bolsonaro comemorou e divulgou que caiu o desemprego com base em dados do IBGE. E o que foi que mudou? Gente, nada mudou. A forma de você calcular o desemprego é a mesma desde 2012, ou seja, a forma como é calculado agora também foi calculado durante o governo Bolsonaro. E por que no governo dele ele acreditava e agora ele não acredita? É porque no governo dele os dados eram favoráveis a ele. Como agora é favorável ao Lula, ele não acredita. Pessoal, é o seguinte, é que o Bolsonaro está com inveja mesmo, é que ele não aceita que o governo Lula é muito melhor do que ele na geração de emprego. Fez muito mais pelo povo do que ele. Então, só resta ele aí ficar criando teorias e delírios. É isso aí, pessoal. Simples assim. Cremosa, você está sabendo do babado lá do Rio Grande do Norte? É, com o ex-prefeito que foi morto a tiros, a queima-roupa. Menina, adivinha quem foi que mandou matar ele? Eu te conto essa história já, mas é claro que eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se puder apoiar este canal, fazemos um financiamento coletivo para fortalecer a esquerda no Brasil e também combater o fascismo da extrema-direita. Mulher, vou te contar os detalhes sórdidos desta morte que envolve a vice-prefeita da cidade, segundo a polícia, a irmã dela e um pastor de uma igrejinha. Já joga lá no grupinho da igrejinha da sua família. É para eles saberem quem são os cidadãos de bem de novo. Que a gente tá careca de provar, né, Cláudia? Cremosos, nós estamos cansados de falar que tudo, absolutamente tudo que não presta tá ali dentro, né? É claro que tem raras exceções que não enchem uma igreja, vamos combinar. A vice-prefeita Damária Giacomi e sua irmã, a vereadora Leidiane Giacomi, são suspeitas de envolvimento no assassinato do prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, de 38 anos, e seu pai, Sandi Alves de Oliveira, de 58 anos, conforme aponta a investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O crime ocorreu em agosto deste ano de 2024. E na última sexta-feira, Cremosa, a Polícia Civil lá de Alexandria fez toque na porta de uma galera lá, tá? É a Operação Profanos, que tinha objetivo, e tem, né? De prender e também fazer busca e apreensão expedidos pela Justiça no âmbito da investigação sobre o homicídio do ex-prefeito. O crime ocorreu no dia 25
27 de agosto de 2024, quando Francisco Damião de Oliveira, conhecido como Marcelo Oliveira, então candidato à reeleição, e seu pai foram a tiros enquanto cumpriam compromissos de campanha. Bicha do céu! E o pastor que está envolvido em tudo isso, mulher, eu estou chocada em Cristo. Durante a operação da sexta-feira, um homem de 27 anos, pastor de uma igrejinha evangélica, também foi preso. E olha, nem falaram o nome dele até agora, não sei por que estão acobertando o meliantes. Ele também é apontado como um dos mandantes do duplo homicídio. Além dele, a ex-prefeita e a vereadora. Vou colocar aqui o focinho das duas meliantes, segundo a Polícia Civil, né, Cláudia Cremosa? Porque elas estão foragidas. Vai que você está andando aí numa praia qualquer aí do Brasil, em qualquer lugar do Brasil, né? Você veja o focinho de uma delas, você liga imediatamente para 190. Vamos aproveitar o fim de ano para fazer a limpa nesse país, entregar a todo mundo que não vale nem o que o gato enterra, mulher, para ver se dá uma aliviada no ar esse chorume, esse enxofre bolsonarista que já passou da hora, né, bicha? Então a gente vai fazer o nosso papel, entregar as meliantes para a polícia, amém? Glória! Canta lá, Basúria, Siri, canta lá na praia, chora manada. Feliz ano novo, Cláudio Croves! Bolsonaro diz ele, se ele tivesse ganho, o dólar tava 70 centavos. Como foi Lula, tá a acabação dessas 6,19, 6,20. Ele disse, o cara perguntou na rádio, se você ganha, Bolsonaro, como é que tá o dólar? O dólar hoje tava 70 centavos, né? E a boiada embaixo, mito, 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 mito. E, gente, vocês esqueceram que o gás ia virar R$34? Bolsonaro prometeu, entregou de 130. 4 vezes mais. Então, gente, isso é história. O Brasil não tem o poder de controlar o dólar. Isso não tem o poder. Pode fazer políticas para tentar ver se segura um pouco essa alta, mas não consegue. Porque a moeda americana é a moeda mais forte do mundo. Estados Unidos é o país que mais deve no mundo, que mais investe no mundo. Só que eles não falam. Eles falam que Estados Unidos tem a melhor democracia do mundo. Evidentemente que um país que o cara tramou um golpe de Estado que nem Trump, que foi reeleito, você sabe muito bem, que é um país que não há democracia. Eu acho que na democracia você tem que respeitar as instituições, trabalhar com harmonia. É simples assim, não precisa loucura. E não precisa você acreditar 100% nos políticos. Os políticos mentem. Era bomba, Flávio Dino realmente destruiu o ano novo do Arthur Lira completamente. Nas brigas que vem acontecendo entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional pela liberação de emendas sem transparência, o Flávio Dino se mostrou mais uma vez inflexível. Porém, fez uma pequena abertura mostrando responsabilidade, liberando parcialmente recursos para serviços que eram essenciais e também de recursos que já estavam empenhados anteriormente, no caso, até o dia 23 de dezembro. Quanto aos demais recursos que não apresentaram transparência, o dinheiro não vai para frente e não vai ser repassado. Essas emendas não acontecerão e simplesmente os parlamentares que contavam com elas, principalmente sem querer dizer para onde iam e o que ia fazer com aquele dinheiro, vão passar o ano novo chorando, porque o dinheiro não será liberado. A decisão do ministro saiu hoje, mais cedo, e eu vou mostrar ela agora aqui para você com alguns detalhes. Antes disso, já peço para você clicar aqui para me seguir e comenta. Flávio Dino, eu autorizo aqui nos comentários. Acompanha só. Escreveu o ministro Flávio Dino que, a fim de evitar insegurança jurídica, fica excepcionalmente admitida a continuidade da execução do que já foi empenhado como emendas de comissão
até o dia 23 de dezembro de 2024. Ou seja, o ministro liberou parcialmente as emendas que já estavam empenhadas, né? Essas, principalmente as ligadas à saúde, irão ser pagas em razão do que o próprio Flávio Dino chama de insegurança jurídica. Ou seja, emendas que já estavam empenhadas não vão ser suspensas do nada. Elas vão ter a liberação justamente porque há serviços que já estavam acontecendo e necessitam desse dinheiro para que sigam acontecendo, né? Não tem como parar uma obra ou cortar um serviço do nada se ele dependia daquela emenda. Salvo outra ilegalidade identificada em caso concreto. Quanto às emendas de comissão de 2025, o ministro reitera que devem ser seguidas as normas da lei, sancionada pelo presidente Lula, aprovada pelo Congresso Nacional, e também as decisões do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino também deu 10 dias para que o Senado se manifeste. O Flávio Dino está preocupado nesse momento em que as emendas cumpram o rigor da lei, que é o que não estava acontecendo. O que não está acontecendo, na verdade, né? E é o mínimo, é o mínimo. E a Câmara, né, e muitos deputados estão irritados porque não querem cumprir com a lei. E a gente vai lembrar que, na última sexta-feira, a Câmara dos Deputados enviou uma resposta ao Supremo, informou que seguiu o mesmo rito adotado pelo Senado, e Flávio Dino também escreveu o seguinte, que autoriza até o dia 10 de janeiro do ano que vem a movimentação dos recursos de emendas parlamentares já depositados nos fundos de saúde, independentemente das contas específicas. Foco da liberação de saúde. A partir de 11 exato. de janeiro do ano que vem, não pode haver qualquer movimentação nessas contas. Essa liberação parcial, como eu expliquei, é justamente para que se mantenha ali o que já estava rolando, né, os serviços que dependiam dessas emendas possam receber e continuar rolando. Não vai ter um corte do nada, né? Então, porém, para que novas emendas, né, novos serviços, novas obras futuras venham a acontecer, aí sim o pedido das emendas vai ter que ser com o rigor da lei. E, para concluir, o ministro Flávio Dino também decidiu o seguinte, Júlia, autorizo o imediato empenho até o dia 31 de dezembro de 2024 das emendas impositivas, excluídas as emendas de comissão para a saúde, independentemente da existência de foco na contas saúde específicas. Então, essa é a muito decisão importante do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que acaba de sair relacionada às emendas parlamentares. Júlio. Então você vê que o Flávio Dino é extremamente responsável e está sendo uma figura, né, sempre foi, mas nesse caso específico, como ministro do Supremo, está sendo extremamente corajoso de ir para cima mesmo para que a lei seja cumprida. Boa, Felipe, obrigada pelas informações. Então a gente está uma síntese agora aqui mergulhando na decisão do ministro Flávio Dino, que já dá para saber que é uma liberação exatamente parcial, como o Felipe dizia, no que diz respeito às emendas de comissão, que são os mais de 4 bilhões, que é o que está toda a crise em torno das emendas de comissão. Ele liberou o que já foi empenhado, tá? É importante destacar, isso, exato. que já foi o que não tem empenho será bloqueado e eventualmente até cancelado. E aí ele liberou as emendas impositivas, especificamente as de saúde. Então o que a gente está vendo aqui são regras parciais, liberação parcial para as emendas de 2024 e mantido ali o critério para 2025, o ministro fala, para seguir as regras que foram impostas pelo STF, decididas também naquele projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso sancionado. Pois é, pessoal, transparência é algo essencial, é algo que não deveria ser nem cobrado por parte de ninguém quando se trata do serviço público. Flávio Dino, que quando foi ministro do governo Lula, se mostrou aí o vingador, agora com a capa do ministro do Supremo Tribunal Federal, vem fazendo um trabalho corajoso e indo para cima de quem precisa ir para cima. 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares sem transparência de destino, desculpa, mas é algo que é completamente inaceitável. E o ministro Flávio Dino está colocando um limite, um ponto, fazendo com que a lei de fato seja cumprida, inclusive estabelecendo regras para que a partir do ano que vem não ocorra nenhum tipo de pedido de liberação. Caso ocorra, será cancelado sem a devida transparência, sem o devido rigor da lei para as emendas parlamentares. Portanto, eu já peço para você deixar aqui nos comentários: Flávio Dino, eu autorizo. Não esquece de compartilhar muito esse vídeo e já me segue também para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Eita, meu povo, esse vídeo é bom, viu? Esse vídeo é daqueles que a gente guarda para lá na frente a gente reportar ou refazer. Você quer saber como funciona a cabeça de um apoiador do MIT?
Assista esse vídeo aí. E esse vídeo é muito importante ser guardado, porque a gente vai devolver para ele a mesma cadeirinha que ele está oferecendo pra gente. Bora assistir. Ainda tem petista por essa hora, esperando Bolsonaro ser preso. Quer um conselho? Pega uma cadeira, aí tu senta, porque em pé tu vai cansar. O homem é honesto, presidente mais honesto da história do Brasil. Nada consta contra ele. Por que vão prender ele? Se ele não cometeu nenhuma corrupção, se ele não tentou praticar nenhum golpe, se ele não roubou nenhuma joia, se não tem nada constando contra ele. Quem é pra estar preso é os corruptos. Bolsonaro não. Esse vídeo vai pra pasta segura, porque muito em breve eu vou precisar dele, viu? Tá vendo aí como funciona? É inocente, não fez nada, é o santinho, muito santo mesmo ele. Beijinho no chifre da Dayana. O dinheiro, a angústia econômica, a angústia financeira, você entrar em perspectiva de dívidas ou de você ter desejos razoáveis, tá? Eu não quero ter um avião, eu não quero ter 5 casas, eu não quero ter uma piscina aquecida de 25 metros. Acho que é preciso ter desejos compatíveis com a possibilidade do planeta. Mas o ser humano é muito apegado ao bem material, porque a vida é desconfortável. Ter frio, ter fome, querer ir e não ter meios. Eu agora vim no ônibus para cá e os artistas todos deviam andar de ônibus para lembrar como é que é a vida do público. Essa é a vida real das pessoas. A vida real das pessoas não é um carro com ar-condicionado. A vida real das pessoas é um ônibus bastante desconfortável, barulhento pra caramba, que a cada 100 metros para. Então, assim, a gente votaria melhor se a gente... Eu não me acho no direito de me aposentar. Por quê? Porque eu tenho energia para trabalhar, porque há no Brasil milhões de pessoas que precisam muito mais de uma aposentadoria do que eu, entende? Assim, eu não quero me aposentar. Enquanto eu puder trabalhar, eu não quero me aposentar. Um excesso de conforto. Eu falava, ter poder tudo, dentro de um desejo razoável. Eu nunca pude comprar um avião. Acho uma coisa desleal com a humanidade alguém ser dono de um avião, ou ser dono de um iate, juro. Eu entrei no ônibus, gente, não aconteceu nada. Eu estava lá perdido, entrei no ônibus, todo mundo pode andar de ônibus, todo mundo pode andar a pé. Você pode ter uma casa boa, mas você tem que ter 5 casas boas. Disseram que o objetivo da vida é ficar rico. E é mentira, constitui patrimônio, ganhar dinheiro, sempre me pareceu pouco. São paliativos para angústia. Uma angústia que não passa quando a vida é vazia. E uma vida atrás de benefícios materiais é uma vida vazia. E para mim isso se comprova porque você morre. Você morre e todo o patrimônio fica. Você não leva. O que você leva? Se você nasceu, você vai morrer. O sentido da vida é a morte. Qual é o proveito que você vai dar a essa viagem? Aí isso é outra coisa. Se você quer um sentido além do sentido natural, que é a morte, vai depender da sua postura interna, das suas escolhas, da sua visão de mundo, dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus objetivos de vida, dos seus valores. Aí cabe você questionar quais valores são os meus e quais foram implantados pelas induções sociais. Na última conversa que eu tive com meu pai foi exatamente essa pergunta: o que você quer da vida? Eu respondi tudo que eu puder levar, porque dinheiro, conforto, consideração social, privilégio, para mim é pouco. Eu queria mais do que isso. O que era que eu queria eu não sabia bem, mas eu queria ter satisfação em estar vivo. Eu não tinha, eu não sei o que eu quero da vida, mas eu estou aprendendo o que eu não quero. Eu não vou ver o mundo justo, mas eu trabalho por um mundo justo. Porque se eu não trabalhar por um mundo justo, minha vida não tem sentido. Se eu tenho uma existência que beneficia o meu entorno, que eu vejo que as pessoas dão proveito, que é bom para outras pessoas, isso me realiza. Então eu não consigo pensar só em mim. Eu não consigo usufruir de privilégios diante da miséria. Eu acho constrangedor, eu acho vergonhoso. A programação é que você seja um competidor implacável. E isso não só o modelo de ensino, mas sobretudo a mídia comercial, que se infiltra em cada casa, usando psicologia do inconsciente para criar valores falsos, materiais, superficiais, para criar desejos de consumo compulsivos. E as pessoas, atrás dessas necessidades artificiais e materiais, esquecem de satisfazer suas necessidades internas e imateriais. Não é à toa que se toma tonelada de antidepressivo todo dia, porque as vidas são deprimentes quando são focadas só no material. Se cada um tomar do mundo para si aquilo que sente que é realmente necessário para sua existência, para o seu exercício de humanidade, o mundo muda, velho. Não haveria fome, não haveria abandono,
as pessoas perceberiam que é vantagem para todo mundo ter uma sociedade instruída, que é preciso haver um investimento maciço em educação, preparar as crianças. Essa multidão de crianças que nascem na miséria já tem um destino traçado, velho, de sofrimento, exploração, ignorância, inconsciência, porque o modelo social é criado para isso. E é um valor de troca. O problema não é o dinheiro, o problema não é a matéria, o problema é a ambição, o problema é o egoísmo, o problema é a ânsia, o problema é a necessidade de ser melhor do que os outros, uma necessidade implantada, artificial. Se você se contentar em usar só o que você precisa, você está tendo um comportamento evolutivo. O problema é quando você começa a achar que precisa mais do que você realmente precisa. Se o sentimento estivesse no primeiro plano, a sociedade seria outra. O que eu fiz foi priorizar o que eu sinto. É como se eu dissesse para minha razão: desce daí que você não é capaz de comandar. Quem vai comandar é o sentimento. Você vai ser assessora do sentimento para resolver como colocar em prática o que o sentimento resolver. A partir desse momento, a minha vida mudou. A vida ganhou sentido, ganhou gosto, ganhou sabor, ganhou cores. Quando eu tirei minha razão do centro de importância, reconheci a precariedade dessa razão, reconheci que existe uma indução para eu colocar a razão no comando, porque a razão, ela pode ser modelada, ela pode ser condicionada, ela pode ser enquadrada, e ela é enquadrada no modelo de ensino que a gente tem. Você pega uma criança, coloca ela na escola, uma das primeiras coisas que ela vai ouvir: você não pode se divertir enquanto você aprende. Você vai deixar para se divertir na hora do recreio. Já está enquadrando aquela razão para, quando chegar na idade adulta, aceitar o trabalho como um sacrifício, não como um prazer, é um sacrifício. E você vai aceitar deixar para viver nas horas vagas. Aí você vê as pessoas loucas por uma sexta-feira, em depressão na segunda-feira, porque aceitam o trabalho como sacrifício. Foi essa aceitação que eu eliminei. Eu vou trabalhar no que eu adorar, eu só vou fazer o que eu gosto para viver, sem necessidade de ganhar muito, velho. Eu posso não ganhar nada. Se eu tivesse que apontar o maior problema do mundo, eu diria que é a falta de consciência. Consciência com relação à realidade. Consciência de que a estrutura social é falsa, é mentirosa, é criminosa, é hipócrita. Consciência de que a vida que a gente vai levar não precisa ser medíocre, não precisa ser angustiante, pode ser solidária, pode ser realizante. Se você toma consciência, você não se deixa escravizar. Se você percebe que o patrão não é o forte, ele é o fraco, ele é o dependente, é o cara que se mata se perder tudo que tem. E o pobre, que é tido como fraco, ele é o forte, ele supera a dificuldade todo dia, ele vive de uma forma que o patrão dele não aguentaria. E tomar consciência é isso, velho. É perceber como as coisas são invertidas na apresentação pra gente e parar de se deixar enganar. Porque esses que comandam são muito poucos. Eles precisam dos empregados para fazer tudo. E os empregados fazem porque não têm consciência. É inevitável, é da estrutura social. Eu não trabalho com conceito de culpa, velho. Eu não olho pro dono do restaurante como se ele fosse um perverso, culpado. Não, ele está exercendo a perversidade social. É natural que ele faça isso. Ele acredita que isso não é perversidade. Quem sou eu para julgar? Ele é fruto de uma estrutura. Nós estamos trabalhando na estrutura, não contra ela, mas por ela. O trabalho mais importante que existe na sociedade, sem o qual nada funciona, é o trabalho braçal, é o trabalho de baixa qualificação. É quem carrega o mundo nas costas. É quem bota um tijolo em cima do outro. É quem costura cada roupa. É quem planta e colhe cada comida. É quem carrega, quem entrega, quem bota as máquinas para funcionar. Quem conserta as coisas. Quem põe a rua, o asfalto, o cimento, os postes, os fios, os canos. Tudo é feito por mão de obra barata, tudo é feito pela massa ignorante. Então o ensino público não tem intenção de instruir o povo, que um povo instruído não se deixa dominar. É preciso criar ignorância, e a função do sistema público de ensino é criar ignorância, enquanto que a educação particular é feita para criar aqueles que vão administrar os ignorantes, aqueles que vão fazer a crueldade de se aproveitar da baixa qualificação, da sabotagem institucional do povo. Então o cara vai ser gerente, ele vai ter que cobrar, ele vai ter que pressionar, ele vai ter que pagar baixo salário, ele vai ter que conniver com a crueldade da sociedade, ele vai ter que ser cúmplice da perversidade social. Então a classe média é uma classe que tem que violar sua consciência para manter os seus direitos e seus privilégios. Tem que ser indiferente à injustiça, aos crimes que o Estado comete contra o povo, cotidianamente. Eles precisam de pobre para trabalhar e precisam de miseráveis para que os pobres aceitem qualquer condição de trabalho, com medo de ir para a miséria. Então a miséria é um elemento estratégico, não é uma casualidade, não é uma infelicidade, não é uma fatalidade. É uma criação social. A estrutura social foi montada por pouca gente que tinha consciência de que é uma estrutura filha da puta. Enxergar. Primeira coisa é enxergar. As pessoas querem encontrar saídas e não tem saída.
tem caminho. Enxergar a realidade é a primeira coisa para fazer antes de você decidir o que fazer. A sociedade humana ainda não é humana. Ela está ensaiando para ser. E eliminar essa ânsia de ver o mundo evoluído. A gente não vai ver o mundo evoluído, a gente vai ver o mundo evoluindo. Se você sonhar com o mundo perfeito, você vai morrer desiludido. Se você se contentar em trabalhar no aperfeiçoamento do mundo, você vai cumprir sua vida com satisfação. E vai saber que você não vai colher esses frutos. Você vai estar plantando. E só isso vai satisfazer a sua vida. Que pessoas possam abrir os olhos, que possam enxergar a realidade além do que ela é mostrada, que possam quebrar suas lentes fabricadas pelo sistema, que possam buscar seus próprios valores e não os valores que foram programados, que possam criar seus próprios comportamentos e não adotar os comportamentos que são induzidos, condicionados pela sociedade, que possam desejar de acordo com os seus desejos e não com os desejos programados e implantados por um massacre publicitário.